Terça-feira, você já sabe, é dia do quadro Análise de Fato no Jornal da TVC. O assunto de hoje é o parlamentarismo branco no Brasil. As divergências entre o governo federal e o Congresso têm impulsionado no Brasil um sistema de governança a partir do legislativo, conhecido como parlamentarismo branco. Uma das maiores representações aconteceu há poucos dias, durante a votação da reforma da Previdência na Câmara lá em Brasília, aprovada inclusive em primeiro turno. Confira. Durante 30 anos, tiraram as prerrogativas dessa casa, diminuíram a importância dessa casa e o nosso papel é recuperar a força da Câmara e do Congresso Nacional, porque recuperando a força da Câmara, nós estamos fortalecendo a nossa democracia. E é daqui que nós vamos resolver os problemas do Brasil. Teve até choro. Quem está aqui comigo no estúdio é o cientista político e pesquisador da Universidade Federal do Ceará, Cleiton Monte. Boa noite, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Cleiton, essa fala do presidente Rodrigo Maia, ela contextualiza bem o parlamentarismo branco que a gente está vivendo no Brasil agora? O que é parlamentarismo branco? Primeiro, o que é o parlamentarismo branco, para ficar assim bem compreensível, né? Esse termo, que já vem sendo usado há um bom tempo, ele revela um protagonismo por parte do Legislativo. O nosso sistema, que foi adotado a partir da Constituição de 88 e confirmado através de um plebiscito em 1993. Talvez muita gente não lembre, mas houve esse plebiscito. Houve um plebiscito em 1993, ou seja, grande maioria da população confirmou e chancelou o presidencialismo, o sistema presidencialismo. O nosso modelo é presidencialista. Na época podia optar também pela monarquia. Isso, exatamente. E também pelo modelo parlamentarista. Sim. Aí a população adota o presidencialismo. Só o que acontece? Em alguns momentos em que o executivo ele enfraquece, em que o executivo ele não tem coesão da base aliada, em que os partidos estão enfraquecidos. Só para o pessoal entender, executivo é a presidência da República. Isso, é o chefe, é o presidente da República, é o chefe do executivo. Quando isso acontece, o chefe do legislativo, no caso o presidente, geralmente da Câmara dos Deputados, ele assume o protagonismo da agenda política e ele passa a ter um poder decisório extraordinário. É isso que se convencionou chamar de parlamentarismo branco. Por que é parlamentarismo branco? Porque ele não é de fato, porque não é constitucional, não existe nada legal dizendo que o modelo brasileiro é parlamentar. Ele é branco no sentido de que ele efetivamente ele vai se constituindo dessa forma. E essa falta de apoio que o Cleiton está falando aqui, ela foi contextualizada inclusive na fala da base aliada do partido do presidente, o PSL, lá na Câmara. Vamos conferir. Sem essa pessoa, com certeza, nós não teríamos chegado a esse momento tão importante. Minha especial homenagem ao presidente dessa casa, Rodrigo Maia. Esse aí é o presidente do PSL, que é o partido do presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu posso estar enganado e eu queria que você me ajudasse a refletir sobre isso. Está muito parecido com o que aconteceu na época do impeachment da presidenta Dilma Rousseff com Eduardo Cunha e, exatamente, no caso, a nossa presidenta. Perfeito. Vamos recapitular o que aconteceu naquele período para a gente traçar um paralelo. O Eduardo Cunha, ele conseguiu se eleger presidente da Câmara dos Deputados com uma pauta e fazendo uma crítica direta à presidência da República. Que tinha uma base aliada muito boa, ao contrário do nosso atual presidente, por exemplo. Que tinha uma base aliada. O nosso presidente, ele não tem uma base aliada, né? Assim, e ele não se esforça em nenhum momento para ter essa base aliada. Tem alguns analistas que dizem que, a partir da eleição do Jair Bolsonaro, nós não temos mais o presidencialismo de coalizão. Por quê? Porque o presidencialismo de coalizão, ele acontece a partir do momento em que o presidente se reúne com os líderes dos partidos que têm algum tipo de proximidade com a sua agenda e passa a criar espaço para esses partidos dentro do governo federal, dentro do executivo. Em nenhum momento o presidente ele se esforçou para fazer esse movimento. Só que não existe vácuo na política, não existe vazio na política. Alguém vai ocupar um espaço que não foi protagonizado pelo chefe do executivo. Quem é que vai ocupar esse espaço nesse momento? Quem está ocupando esse espaço é o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado
Rodrigo Maia. Isso fica muito claro nessa matéria, quando os próprios deputados, os líderes dos partidos que deram grande apoio à reforma da Previdência, eles mesmos vão dizer, o grande articulador da reforma foi o presidente da Câmara. O pai da criança. Isso, ele é o pai da reforma. Há um risco da gente, de fato, institucionalizar o parlamentarismo branco no Brasil, porque existem propostas, né? Isso. Existem várias propostas, é uma ideia que vai e volta, faz parte da agenda de vários partidos, como o PSDB. Várias lideranças do PSDB defendem o modelo parlamentarista para que sirva de mola às crises. Nós temos grandes crises políticas. O Brasil vive uma crise política desde 2015, praticamente. A eleição de 2018, ela não sanou essa crise. Então, os defensores dessa proposta do parlamentarismo, eles acreditam que o regime parlamentarista, ele ajudaria a combater essa crise da seguinte forma: ao invés de você criar um mecanismo de impeachment, né, como tem o presidencialismo de coalizão, e criar uma zona traumática muito grande para a sociedade, porque aí você tem uma figura que foi eleita com milhões de votos. Sim. Lembrando que Jair Bolsonaro foi eleito com 57 milhões de votos. Então, ele tem legitimidade a partir das urnas. Então, é muito complexo você afastar uma figura dessa, figura central. Essa ruptura, a gente sofre esses efeitos até hoje do impeachment da aí no parlamentarismo, o que acontece? Você afasta, você faz uma nova eleição, você afasta a figura do chefe do governo e você faz uma nova eleição. E isso é muito comum nos regimes parlamentaristas. Você tem durante 4, 5 anos, você tem vários governos que vão se sucedendo para tentar combater as crises. Existe uma corrente que garante que o presidente Jair Bolsonaro está muito confortável com essa situação, inclusive indicando aí o filho lá para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, como se ele estivesse trabalhando para si e deixa que o Congresso faz aí, governa o Brasil. Você acredita nisso? O que acontece, o que está acontecendo desde o início de 2019 é um fato extremamente extraordinário, novo. O que acontece? Como é que eu vejo o início, agora está completando 6 meses, do governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro, ele é um governo que atua claramente para a sua base política, ele sinaliza para a sua base política. Vamos só lembrar para o pessoal, tem aí a bancada evangélica. A bancada evangélica, militares. É bem segmentado, né? Conservadores, então assim, é um grupo muito heterogêneo, mas esse grupo é o grupo, digamos assim, é o grupo raiz do bolsonarismo. Então, o presidente, ele foca esse grupo e ele passa a dar sinalizações. Então, a partir do momento que ele diz que não vai negociar com o Congresso Nacional, ou a partir do momento que ele diz que vai indicar o filho na principal embaixada brasileira no exterior, ele está dizendo que ele não está ligando para críticas e que ele está focando o público dele, a base dele. E a base dele não vê nenhum tipo de problema nesse tipo de empreitada. E isso é ruim para a gente. Isso é ruim para a democracia. Perfeito. Cleiton, muito obrigado pela presença, viu? Volte sempre aqui. Muito obrigado. Até a próxima. E a seguir a gente traz os detalhes do período de inscrição de mais uma etapa do curso de vestibular da Universidade Estadual do Ceará, o SVEST. Você vai ver também.